Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Aqui estamos em mais um capítulo, em mais um episódio do nosso Plantcast. Hoje com a presença ilustre, do nosso consultor Eduardo Ferraz, consultor referência na cultura da manga dentro do Vale do São Francisco. Para quem não é familiarizado, o Vale do São Francisco hoje é um dos polos da fruticultura mundial, posso dizer assim, onde as maiores tecnologias estão situadas e localizadas dentro desse submédio. Antes de começar, vou apresentar todos que estão aqui comigo hoje dentro dessa mesa. Primeiramente, queria agradecer a presença do nosso consultor de desenvolvimento técnico, Guilherme Amaral. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite, Bruno. Eduardo, é uma satisfação estar aqui com vocês e participar de mais um Plantcast. Legal, obrigado, Guilherme. Também estamos aqui com a nossa representante técnica de vendas do Vale do São Francisco, Ivaneide. Olá, pessoal. Eduardo, Bruno, Guilherme, amigos e ouvintes. É uma grande satisfação participar aí desse importante Plantcast. E também estamos hoje aqui, com a presença ilustre aí do nosso consultor, Eduardo Ferraz. Eduardo, conta pra gente aí um pouquinho, quem é você, se introduza aí um pouquinho aí para os nossos ouvintes, falando um pouco da sua história, da sua trajetória, como que você se transformou aí em um dos principais referências na cultura da manga aí dentro do Vale do São Francisco, e acredito que posso falar aí hoje, dentro da América Latina. Bom, Bruno, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, formei em 91 e no início de 92, iniciei trabalho na cultura da manga, aqui no Vale do São Francisco. Nessa época, os plantios estavam sendo intensificados na região. Os plantios iniciaram nos anos 80 e nos anos 90 houve uma expansão maior, financiada por Projeto Sudene, essas coisas. E logo que eu saí da universidade, eu comecei a estagiar e trabalhar em uma empresa exportadora que estava inicialmente concluindo o plantio de 175 hectares de manga. Era uma empresa que também trabalhava com outras culturas, como aspargos, milho doce. Havia uma unidade industrial também na empresa. E eu comecei a trabalhar nessa empresa, que se chamava Aguisa. Pertencente a um grupo pernambucano, um grupo Guimarães. Eu comecei a trabalhar nessa empresa e trabalhei durante 13 anos nessa área de gerência de produção, especificamente na cultura da manga. Uma coisa interessante a se falar sobre essa nossa primeira experiência é que essa área foi implantada em cima da areia quartzosa, 96% a 98% de areia, o solo era um substrato, e devido a várias questões de desenvolvimento das plantas, nós tivemos que desenvolver trabalhos bem aprofundados nessa área de nutrição de plantas, diagnose de deficiências nutricionais, especificamente para a cultura, e na época, nós não tínhamos referências nutricionais adequadas para a região, porque só existiam trabalhos na Flórida e também na Venezuela. Tinham pesquisadores muito bons, como o Davenport, um americano, e Avilan, um venezuelano, que faziam trabalhos com nutrição de manga, especificamente. Só que quando nós colocávamos isso para a realidade de campo, nem sempre as coisas funcionavam bem. Então, começamos a desenvolver uma série de pesquisas com nutrição de manga, certo? A empresa tinha 48 parcelas de manga, cada uma com cerca de 3,5 hectares. E cada parcela dessa era um manejo nutricional diferente, com parcelamento diferente, com níveis nutricionais diferentes. Então, nós mapeamos, na verdade, o comportamento da planta frente a níveis nutricionais. Durante um bom tempo, nós mapeamos a absorção de elementos minerais na cultura, fazendo análise de solo e folha mensalmente em várias parcelas.
e correlacionando com a resposta da planta. Bom, isso resultou no entendimento de como a planta absorvia os elementos e como ela utilizava esses elementos em função das fases. Então, esse foi um primeiro passo para entender como a planta se comportava, e isso foi diria assim, o primeiro start de que, na minha cabeça, de que nós precisávamos desenvolver pesquisa aplicada para a cultura na região, desenvolver conceitos que fizessem com que nós entendêssemos cada vez mais a questão da fisiologia da planta. Então, partindo disso, e durante esse tempo de trabalho, como expliquei anteriormente, trabalhei 13 anos nessa empresa. Depois iniciei a assessorias a grupos, a empresas aqui na região, e trabalhei posteriormente mais 3 anos na Agrodan, que é uma outra exportadora de manga aqui da região, a maior exportadora de manga do Brasil atualmente. E após esses 3 anos, fiquei só como consultor dessas empresas. Então, atualmente, eu assessoro empresas aqui na região, as maiores exportadoras, e também, eventualmente, assessoro empresas no Peru, Equador, República Dominicana, México, Guatemala. Então, com o passar do tempo, voltando à questão da pesquisa, do desenvolvimento da cultura da manga, naquela época, nos anos 90, 2000, o nível de produtividade da cultura era algo como 22, 25 toneladas por hectare. Um bom produtor atingia 30 toneladas por hectare, e isso, como é que eu posso dizer, não era a realidade geral da região. Muitas pessoas, a maior parte dos produtores, colhia 12, 15 toneladas por hectare. Então, nós precisávamos desenvolver tecnologias que fizessem com que essas produtividades subissem e também mantivesse ou melhorasse o nível de qualidade, porque o foco principal da produção de fruta na nossa região é a exportação. Então, a fruta, para atender aos padrões de exportação, precisa ter uma série de critérios de qualidade que façam com que a fruta suporte cerca de 15 dias de viagem nos navios e, posteriormente, mais 15 dias para comercialização, pelo menos. A fruta precisa ter uma boa qualidade para suportar esse tempo. Eduardo, e só para te fazer uma pergunta, você falou aí, né, que a gente veio lá nos anos 90, a produtividade era, né, relativamente baixa, considerada aos níveis atuais de hoje, e eu acredito que a nutrição e a fisiologia são 2 pilares bastante importantes aí para alcançar esses tetos produtivos, ou, né, o que a gente tem hoje. Acredito que a gente sempre está em constante evolução. Né? Pode ser que daqui a pouco os nossos tetos, nossas produtividades atuais não sejam as mesmas do que daqui 10, 15 anos. Mas, vendo aí o cenário atual, Eduardo, como que você vê a nutrição e a fisiologia dentro da cultura da manga, né? Te ajudando aí a alcançar esses tetos produtivos? Bruno, o entendimento da fisiologia é a base para qualquer crescimento nesse sentido. Tanto em produtividade como em qualidade. Então, diante dessa certeza, nós investimos muito no estudo da fisiologia aplicada dessa cultura. É tanto que nós desenvolvemos uma série de trabalhos no sentido de elucidar o mecanismo, o metabolismo das reservas da planta, como a planta fazia para acumular os carboidratos, produzir e acumular esses carboidratos, e como essa planta utiliza esses carboidratos. Uma vez que nós obtivemos essa informação, nós buscamos também monitorar aminoácidos, 18 aminoácidos, tanto em raízes como brotações e frutos, para entender como a planta utiliza os aminoácidos, como a planta produz e utiliza esses aminoácidos. E, ao longo do tempo, estudos relativos à questão de equilíbrio hormonal,
uso de níveis de certos hormônios em cada fase, como controlar o crescimento vegetativo de forma adequada para fazer com que a planta acumule de forma eficiente o máximo de reserva possível. Fizemos também ajustes muito importantes no conceito de poda que se utilizava na região e que hoje mudou completamente, para fazer com que a planta aumentasse a eficiência fotossintética. Isso foi um outro passo importante. Então, o que eu diria é que quando você entende como a planta funciona, tudo fica mais fácil. E o link entre o entendimento da fisiologia da planta e o uso da nutrição mineral, isso anda junto. Isso faz parte. Uma coisa funciona aliada à outra. Então, eu diria que entender a fisiologia e como os elementos minerais atuam na fisiologia em cada fase fisiológica é fundamental para você atingir altas produtividades e também qualidade. Fazendo um parênteses sobre essa questão toda de aumento de produtividade, nos anos 90, 2000, 25, às vezes 30 toneladas por hectare era considerado uma boa produção. Hoje, nós já temos áreas aqui na região produzindo 78 toneladas por hectare. 68, 78, 55, 60, enfim. Então, o teto produtivo da cultura é maior. Eu acredito em produtividades acima de 80 toneladas por hectare. Há certo tempo atrás, eu já tinha falado que 80 toneladas por hectare era o objetivo, era o nosso objetivo. E hoje, praticamente, esse objetivo foi alcançado. O ano passado, as áreas de uma fazenda que nós assessoramos, chegamos a 78 toneladas por hectare, em uma área considerável. Então, eu diria que o conceito também de bioestimulação de plantas, associado à arquitetura de copa adequada, manejo dos estresses, que é uma outra coisa da fisiologia da planta que eu diria que é fundamental para você atingir altas produtividades. Manejo do estresse, manejo hídrico adequado, fertirrigação de forma adequada, pensando no seguinte, como a planta consegue absorver os elementos minerais em cada fase de forma otimizada para que ela funcione melhor. Então, nos anos 2000, nós fizemos um trabalho monitorando a condutividade elétrica da solução do solo em algumas áreas de manga, e nós chegamos a uma curva característica de condutividade elétrica, na qual a planta responde da melhor maneira possível. Então, naquela época, essa área, uma área que nós monitoramos e fizemos ajustes finos nessa fertirrigação, nós conseguimos produzir 48 toneladas por hectare. Naquela época. Então, nós transformamos essa curva de condutividade elétrica em uma curva característica do que seria ideal para que a planta consiga expressar um potencial adequado. E essa curva, nós estamos ajustando ela ano após ano. O resultado atual de 78 toneladas por hectare, já em função desses ajustes nutricionais, junto a manejo hídrico adequado, junto à bioestimulação e principalmente ao uso de aminoácidos, de hormônios vegetais e atenuação de estresse, que fez com que a planta conseguisse expressar esse potencial produtivo num teto bastante interessante. Falar em alta produtividade é falar em fisiologia aplicada a essa cultura. Então, sem esse entendimento, não há como chegar a esse nível de produtividade. Excelente, Eduardo. É muito interessante você falar um pouco dessas questões para nós aqui, né? A gente aqui fica muito aqui na região sudeste, não tem essa dimensão do quanto que as coisas são diferentes aí no Nordeste e como que a gente consegue produzir 80 toneladas de manga em um ambiente tão, digamos assim, bastante complicado, né? Quando você fala aí que tem acima de 90% de areia, né? Então, uma concentração muito grande. A gente sabe que altas temperaturas, toda essa dinâmica desses nutrientes, nutrição,
qualidade, metabolismo, fisiologia de planta, a gente acaba associando isso e trazendo muito para uma realidade que a gente pode garantir que a gente não tem tanta tecnologia na agricultura aqui embaixo, né? Então, a gente vê o quão avançado vocês já estão, e bom seria se toda a agricultura estivesse no mesmo nível que encontra-se a fruticultura hoje, né? Então, a gente está falando aqui de termos extremamente complexos, numa linguagem muito simples e que pode ser extrapolada para a agricultura como um todo, né? Quando a gente vê você falar de aminoácidos, parece que tem uma paixão assim na sua voz, né? Então, explique um pouco mais aí para a gente como que esses aminoácidos, como que eles podem fazer esse incremento no fruto, aumentar esse calibre da manga aí na região. A gente sabe, né? Uma região extremamente desafiadora, altas temperaturas, altos graus de estresse aí que a planta está passando a todo momento, né? Como que esses aminoácidos aí, de forma bem prática, assim, eles conseguem agir dentro de uma planta de manga aí nessa fruticultura para trazer tantos incrementos em produtividades, enquanto a média, você falou em 25, em áreas de assistidos seus já próximo a 80 toneladas, né? Então, conte um pouco para os nossos ouvintes aí essas diferenças, esses desafios. É um questionamento bem interessante. Veja só, toda essa questão do uso de aminoácidos na agricultura, ela é muito, como é que eu posso dizer, polêmica, né? Existem pessoas que gostam muito e existem pessoas que não gostam de aminoácidos. Eu sempre fui uma pessoa que um pouco de pé atrás com algumas coisas que eu ainda não provei a nível de campo. Então, acho que mais de 10 anos atrás, eu fiz alguns trabalhos com o uso de aminoácidos com objetivos distintos. Uma questão relacionada a crescimento de fruto, uma outra relacionada à atenuação de estresse. E fui fazendo uma revisão na literatura sobre o papel de certos aminoácidos na fisiologia da planta. E fui testando isso a nível de campo na cultura, com doses diferentes, procurando separar ou pelo menos usar alguns aminoácidos mais específicos e fui observando o comportamento da planta. Então, finalmente eu consegui, com a parceria com uma empresa, monitorar 18 aminoácidos, certo? Mensalmente na cultura, tanto na raiz, como nas brotações e na fruta. Depois que nós conseguimos fazer esse monitoramento de um ciclo anual, que eu montei as curvas de produção e uso desses aminoácidos em cada estrutura da planta, eu entendi que, depois de interpretar esses gráficos, eu entendi que certos aminoácidos ou um composto de aminoácidos aplicado em determinadas fases fisiológicas é extremamente importante para dar condição à planta de fazer o que ela precisa fazer naquele momento. Então, principalmente se a planta estiver em uma condição de alta carga de produção, por exemplo, ou se ela precisar formar brotações em uma época ou em um momento mais estressante. Enfim, depende muito da situação e da demanda que a planta apresenta naquele momento. Então, a partir desse entendimento, nós colocamos em campo o uso pontual, o uso específico em determinadas fases, e o resultado disso foi um incremento importantíssimo de produtividade. Esse patamar de 78 toneladas por hectare, essas áreas, elas recebem aminoácidos de forma muito constante. Não há como dar suporte nutricional a uma planta com esse nível de produtividade sem fazer uso, em parte, de aminoácidos. Então, existem momentos específicos da frutificação, no caso desse, que nós precisamos utilizar uma quantidade específica de aminoácidos para conseguir dar suporte a esse crescimento. Em momentos específicos, como maturação das brotações, início de florescimento, que você precisa
trabalhar atenuando estresse, o uso de aminoácidos, no sentido de atenuar estresse, é importantíssimo para economizar reservas de carboidratos. O controle do estresse oxidativo, ele é, eu diria, fundamental para que você economize reservas de carboidratos que são importantíssimas para fazer a alta produtividade. A alta produtividade só é possível quando você tem uma reserva de carboidratos alta. Sem esse carboidrato não há como fazer as altas produtividades. Então, se você fizer um link, bom, aminoácidos que atenuam o estresse, economizam reserva, e essa reserva vai ser usada na produção. Esse é um ponto. Aminoácidos que durante a fase de desenvolvimento do fruto, dá suporte ao crescimento, à divisão celular, ao crescimento do fruto, para que você tenha uma estruturação do fruto, um crescimento adequado desses frutos. Então, se você voltar um pouco na fase fisiológica da planta, na fase de maturação das brotações, quando nós utilizamos etileno para ajustar o equilíbrio hormonal da planta, para induzir a planta ao florescimento, nós precisamos aumentar o nível de etileno da planta. Nós fazemos o seguinte, nós reduzimos a água para chegar a um estresse hídrico adequado, sem comprometer o crescimento de raízes, ou pelo menos a manutenção das raízes, e aplicamos etileno de fora, exógeno. Só que os níveis de etileno aplicado via foliar, eles precisam ser muito bem calibrados para evitar desestruturação da clorofila da folha. Níveis altos de etileno comprometem a estrutura fotossintética, reduzindo ou destruindo parte da clorofila. Para evitar isso, nós utilizamos um aminoácido chamado metionina, que entra na rota de produção de etileno, junto com esse etileno, certo? Para atenuar digamos assim, essa entrada rápida de etileno na planta. Então, seria um equilíbrio entre tem o etileno que é produzido pela planta devido ao estresse hídrico, o etileno que eu estou colocando na forma de ácido 2-cloretilfosfônico, certo? Que é um produto que atua diretamente e forma o etileno dentro da planta. E estou colocando um aminoácido que entra na roda de produção de etileno. Só que, uma vez que entra nessa rota, é uma rota mais lenta, que faz com que o etileno seja produzido de uma forma mais light. E aí você não tem um impacto na estrutura fotossintética. Então, eu reduzo a dose do etileno químico, coloco do etileno que é produzido, que é do etileno aplicado diretamente, coloco um aminoácido que faz o mesmo papel, só que de uma maneira mais lenta. E eu consigo um resultado muito bom. Então, veja que o uso de aminoácidos na agricultura, ele como é que eu posso dizer? Eu diria que, pelo menos na cultura da manga, a cultura que eu trabalho, é um caminho sem volta. Sem o uso dessas ferramentas, não há como você atingir os níveis de produtividade que nós trabalhamos hoje. Eduardo, uma das suas linhas de pesquisa é a atenuação de estresse e o quanto esse parâmetro é importante nas condições do vale. E quando a gente pensa, por exemplo, nos micronutrientes, a gente vê o papel importante, principalmente que eles têm em reduzir as espécies reativas de oxigênio. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê hoje a necessidade dos micronutrientes na cultura da mangueira e quais as fases que eles são mais demandados. Veja só, Ivaneide, os microelementos, especificamente na cultura da manga, se você observar a literatura, os níveis que são apresentados na literatura estão bastante desatualizados. Ao longo desse tempo, no estudo da cultura, nós monitoramos e observamos o comportamento da planta frente o nível desses elementos frente às respostas da planta. Então, nós ajustamos ou criamos níveis referenciais desses microelementos diferentes do que está na literatura. Diferente como?
colocamos as plantas com melhor resposta como plantas referenciais e começamos a fazer as análises de folha e fomos monitorando isso ao longo do tempo, sempre correlacionando melhores níveis com melhores respostas, melhores níveis com melhores respostas. Ao longo de 15, 20 anos, ainda hoje eu faço isso. Eu tenho cerca de 30 anos que trabalho com a cultura e ainda continuo fazendo isso. Então, o que eu poderia dizer é que durante a fase de formação das brotações, eu diria que é a fase mais importante para se fazer o uso de microelementos, principalmente elementos que estão relacionados com a ativação de enzimas que são importantíssimas para o controle do estresse oxidativo. Manganês, certo? Zinco, cobre, ferro também é importantíssimo. Só que eu diria que um nível adequado, ou níveis adequados desses elementos minerais na estrutura vegetativa vai fazer com que a planta consiga se defender melhor dos estresses, reagir de forma mais positiva, mais eficiente aos estresses e conseguir economizar reservas importantes. Então, eu diria que trabalhar esses níveis de forma eficiente é a base para você atingir alta produtividade. Porque uma vez que você não controla os estresses oxidativos de forma eficiente, você vai perder mais reserva. Perder mais reserva, perde mais produtividade. Então, eu diria que na cultura da manga, a fase de crescimento vegetativo, a fase de formação das brotações, é a fase mais importante para que você supra de maneira adequada a necessidade desses elementos minerais. Não, logicamente, não desconsiderando a fase reprodutiva, que também há uma demanda, só que se você colocar na balança o nível de importância, eu diria que a fase vegetativa é a mais importante, porque é ali onde você estrutura a brotação, e essa brotação vai formar, vai produzir os fotoassimilados, vai acumular os carboidratos necessários para poder, posteriormente, dar suporte ao crescimento que vem posterior. Então, se você não montar essa estrutura bem feita antes, o depois já está comprometido. Eduardo, eu gosto muito, de uma colocação do professor Vick, que ele fala o seguinte: quem fez, essa terminologia de micronutrientes devia estar preso hoje. Ele fala, cara, quem fez isso devia estar preso. Porque a gente sabe o quão importantes são os micronutrientes em toda a fase das culturas, como você disse muito bem aí, principalmente no crescimento vegetativo, falando aí da mangueira. Eu queria que você falasse um pouquinho, acho que isso é uma dúvida de todos os ouvintes, que é com relação a fontes. Muita gente fala muito de óxidos, carbonatos, sulfatos, quelatos. Eu queria saber um pouquinho de você, se dentro desses 30 anos seus de pesquisa, dentro na cultura da mangueira, e com certeza já trabalhou com muitas fontes, o que você vem observando, como que você vem trabalhando, e qual seria o seu posicionamento aí para cada fonte aí dentro dos elementos? Bruno, veja só, ao longo desse tempo de trabalho, nós já saímos testando várias fontes e inicialmente utilizamos bastante sais. Posteriormente, avaliando a eficiência do uso dessas fontes, nós chegamos à conclusão de que os quelatos utilizados de forma adequada, via fertirrigação e em conjunto com aplicações foliares, principalmente nas fases fenológicas adequadas, tinham uma resposta bem mais eficiente. Então, normalmente, se você compara o nível de eficiência de um quelato com sal, nós usamos algo como uma relação de 10:1. Dependendo da qualidade do quelato, essa relação pode até aumentar. Então, a questão é a seguinte: não é só a eficiência, já é uma coisa importante, mas você tem que pensar no operacional também. Então, eu substituí o uso de sais, principalmente os microelementos, por quelatos, exatamente porque você tem um ganho na eficiência de uso, na eficiência da resposta da planta,
se você usa de forma adequada, e também você tem um ganho operacional. E só fazendo um parênteses, além de consultor, eu também sou produtor. E atualmente eu também exporto minha fruta. Sou produtor e exportador. Então, eu vivencio isso constantemente e a diferença em nível de eficiência é muito importante. Uma coisa é você lidar com 1 quilo ou 2 quilos de quelato. Outra coisa é você lidar com 20, 30 quilos de um sal. É coisa diferente. A gente vive isso no nosso dia a dia, né, Eduardo? Essa dificuldade aí de solubilidade de produtos, a qualidade dos sais, as matérias-primas que chegam, realmente é desafiador aí para o produtor, né? Então, quando passa a utilizar fontes mais nobres aí, com solubilidades mais altas, com certeza agrega demais, principalmente no operacional, né? Que é um desafio muito grande. Eu acho que quando a gente fala em operacional, em 90% das fazendas do país é um gargalo hoje, até mesmo pelas entradas, a quantidade de operações que a gente tem encavaladas ali, né? Falando um pouco aí ainda de fontes, né, e não deixando de lado os micronutrientes, que você já falou ali do sistema antioxidante, dessa parte que eles trabalham ali no sistema, no metabolismo da planta, a gente tem visto alguns trabalhos aí onde relacionam o manganês com índices reprodutivos. Muito teores mais elevados de manganês, a gente consegue ter um maior pegamento de flor e, consequentemente, uma maior frutificação, né? Na manga, é diferente essa relação? Como que a gente pode relacionar esses níveis de manganês aí no embunecamento, nessa retenção de frutos, digamos assim, Eduardo? Há essa relação também? Veja só, já há alguns anos nós estamos monitorando, através de análises bioquímicas, a atividade mensal dessas enzimas em algumas áreas, da superóxido dismutase, catalase, peroxidase, superóxido dismutase, em algumas áreas, nitrato redutase também, para entender um pouco o metabolismo do nitrogênio, analisando também peroxidação de lipídios, certo? E nós construímos várias curvas em áreas distintas e observando em cada fase como a fisiologia da planta se comportava frente à ativação dessas enzimas para o controle do estresse oxidativo. Em paralelo, nós também analisamos extravasamento de eletrólitos, que é uma forma de você medir o extravasamento, dá um parâmetro para você medir o estresse oxidativo. Então, nós criamos níveis de referência para a manga, do que é uma planta estressada, do que é uma planta medianamente estressada e o que é uma planta que está dentro de um estresse normal, que a planta nunca deixa de estar estressada, ela está sempre menos estressada, ou medianamente estressada, ou muito estressada. Então, e nós criamos esse referencial e estamos analisando como a planta se comporta ativando essas enzimas para combater o estresse oxidativo. Plantas que têm níveis baixos de manganês, por exemplo, elas são plantas que são mais sujeitas ao estresse oxidativo, porque manganês é um dos elementos que ativa a superóxido dismutase, que é uma enzima importantíssima no combate ao estresse oxidativo. Então, plantas que têm níveis baixos de manganês, elas não conseguem se defender adequadamente, consequentemente, são plantas mais estressadas, que o nível de espécies reativas de oxigênio é mais alto nessas plantas, uma vez que essas espécies reativas de oxigênio também danificam as estruturas, a planta se torna, como é que eu posso dizer, uma planta frágil perante a atuação de patógenos, inclusive o fusário, que é o fungo causador da malformação vegetativa e floral. Então, não é só a questão do manganês, né? Tem o cobre, tem o zinco também, que são elementos importantes, certo? Mas essa
todo esse conjunto de ativação dessas enzimas faz um papel importantíssimo nesse controle do estresse oxidativo e faz com que a planta tenha maior ou menor resistência aos patógenos e também, como é que eu posso dizer, frente ao controle do gasto excessivo de reservas, que aí é o ponto-chave, né? Você tem uma planta, se você tem uma planta estressada que não se defende, o dano à estrutura é maior. Se você tem uma planta que consegue se defender, o dano é menor. No estresse oxidativo, uma das primeiras coisas que sofre um dano fortíssimo é a estrutura da clorofila. A clorofila é um pigmento que sofre atuação mais forte, ela é danificada rapidamente. Uma vez que a clorofila é danificada, a fábrica de produzir carboidratos é afetada. Então, você deixa de produzir e está gastando. Então, é uma receita para que haja um prejuízo grande à planta. Então, se você controla isso de forma adequada, mediante o uso desses microelementos, você tem uma planta que consegue resistir melhor aos estresses, seja ele biótico ou abiótico, e consegue, como é que eu posso dizer, atingir níveis de resposta, de produtividade e qualidade melhor. Sensacional, né, Eduardo? E aí, quando você fala que a planta está ou pouco estressada ou medianamente estressada, é bem o resumo do que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, a gente ou está mediamente estressado ou está muito estressado. Então, com a planta não é diferente. Então, é uma analogia bastante usual para os nossos dias hoje, né? Sem sombra de dúvida. Ô Eduardo, ainda falando sobre os micronutrientes, a gente sabe, seja nas diferentes cultivar, Kate, Quente, Palme, Tome, a importância desses micronutrientes. E principalmente na fase de floração, que é uma fase que a gente tem que ter um equilíbrio hormonal, uma nutrição equilibrada. Como é que você vê hoje, por exemplo, o uso do cobalto, níquel, molibdênio na fruticultura do Vale, especificamente aí na cultura da mangueira? Vaneide, a fase de florescimento na cultura da manga é uma fase, que eu diria, uma fase crítica. É uma das fases mais críticas porque a planta vem de um estresse hídrico, a planta está com um nível alto de etileno, relativamente, né? Dependendo do manejo que se faça, você tem um momento em que a planta está com nível alto de etileno, você tem um gasto elevado de reservas, porque a planta está demandando uma quantidade expressiva de carboidratos para construir a estrutura reprodutiva, está gastando também uma parte dessa reserva, combatendo o estresse oxidativo e também para se manter funcionando ainda de forma adequada. E nesse momento, a planta está sendo, como é que eu posso dizer assim, está numa situação crítica. Se você mantém os níveis elevados de etileno durante o florescimento e a frutificação, esse etileno vai ser nocivo às estruturas florais. Ele vai provocar aborto de estruturas florais, ele vai provocar aborto de frutificação nova, e isso não é bom porque compromete o pegamento inicial de frutos. Então, o uso de ferramentas que tenham cobalto, níquel, que são elementos que têm uma ação na inibição da formação de etileno, é importante para que você tenha uma redução na síntese de etileno nesse momento. Se você reduz a síntese, você já faz uma coisa muito boa, que é alterar a relação entre os hormônios. E uma vez que você altera essa relação, baixando o nível de etileno, os outros hormônios que estão presentes, mesmo em menor quantidade, eles vão conseguir, digamos assim, estruturar melhor o equilíbrio para dar uma resposta em termos de frutificação melhor. Então, em manga, níveis adequados de citocinina e auxina nesse momento, ele resulta em um pegamento de fruto melhor, em uma estruturação floral melhor e um pegamento de fruto melhor. Se você aumenta a quantidade ou mantém a quantidade alta de etileno, normalmente você tem um pegamento de fruto ruim. Uma coisa importante a se falar é o seguinte:
O etileno alto na cultura da manga, na formação da estrutura floral, ele afeta a formação das flores. Então, níveis altos de etileno faz com que a panícula se forme com uma alta quantidade de flor masculina na panícula e baixa quantidade de flor hermafrodita. E isso, por si só, já afeta o pegamento. Você tem uma alta quantidade de flor masculina e pouca hermafrodita. Então, a possibilidade de fecundação já reduz muito. Em casos extremos, onde o nível de etileno é muito alto, a panícula sai completamente com flor masculina. E aí você tem zero pegamento de fruto. Eu já vi áreas em uma situação parecida que praticamente não perdeu a produção devido a isso. Legal. Eduardo, o papo aqui está muito legal, né, gente? Nossos ouvintes aqui, o papo realmente é um papo que a gente fica grudado aqui, né, escutando o tempo todo. Muito, muito bacana mesmo. Eu tenho uma dúvida, né, que eu acredito que acho que é da maioria dos ouvintes, né? Eduardo, como que a gente falou bastante de estresse que a planta, né, a gente está medianamente estressado ou muito estressado, mais ou menos igual a planta. Como que ela interfere, né, dentro da produtividade final? Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é: quais seriam as ferramentas utilizadas hoje no combate ao estresse? A gente já falou um pouco de micronutrientes, aminoácidos. Mais alguma coisa que o pessoal vem trabalhando ou não? Bruno, o estresse oxidativo, certo? Ele é o principal agente causador de perda de reservas de carboidratos. Para você ter uma ideia, quando nós monitoramos a curva de produção e consumo de reservas na cultura da manga, nós temos fases distintas que eu vou explicar rapidamente aqui para que vocês entendam. No primeiro monitoramento que nós fizemos, durante a fase de formação das brotações, essa reserva de carboidratos ainda é baixa. Quando chega a fase de maturação das brotações, esse nível sobe, certo? Porque nós paramos o crescimento vegetativo e trabalhamos para que a brotação acumule o máximo possível de carboidratos nas brotações e nas raízes também. Quando chega um determinado momento da maturação das brotações, nós precisamos reduzir o nível de água no solo para submeter a planta a um estresse hídrico, para poder trabalhar a parte de diferenciação floral. E, nesse momento, você tem um déficit hídrico. Esse déficit hídrico, logicamente, faz com que a planta comece a perder eficiência fotossintética e também a gastar reservas para se manter ativa, se manter bem. Uma vez que você reduz essa lâmina, a planta sente o déficit hídrico, estressa logicamente, e durante esse estresse ela ativa o sistema de defesa, para combater o estresse oxidativo, ativando as enzimas do sistema de defesa. Só que essa ação, ela tem um gasto energético. E o gasto energético, certo, vai consumindo uma parte desses carboidratos. Uma outra coisa é que você afeta, com estresse, você afeta o balanço de produção e consumo de reservas. Então, uma planta que estava com uma alta eficiência fotossintética, quando você estressa a planta, ela reduz a abertura de estômago, consequentemente, reduz a eficiência fotossintética, reduz a produção de carboidratos, e você tem um consumo maior devido aos estresses. Então, o que nós observamos na nossa curva de monitoramento é que, a partir do momento que você intensifica o estresse hídrico, há um consumo maior das reservas até o início de florescimento, quando você retoma o nível normal de água. A planta volta a produzir mais fotoassimilados e vai equilibrando a fotossíntese e o consumo das reservas. Isso é um fato. Falando em percentual, para você ter uma ideia, uma área bem conduzida, uma área da minha fazenda que eu monitorei, essa área produziu 48 toneladas por hectare. Uma parte que estava com um tratamento produziu 48 e uma outra produziu 56. Então, veja só, nós chegamos a um acúmulo na fase do auge do acúmulo de reservas
a 23%, salvo engano, 23% de carboidratos, certo? Na estrutura. Com o estresse, isso caiu para 16, no início do florescimento. Então, de 23 para 16, você tem aí o quê? Tem 9, né? 9%, né? Então, você imagine, certo? Você perder 9%, certo? De reservas devido ao estresse. Aí, veja só, com os 16% de carboidratos, eu produzi 48 e 53 toneladas por hectare, que eram tratamentos distintos. Se eu não tenho perdido os 9%, tenho perdido, vamos supor, 6%, os 3% a mais resultariam em quanto mais de fruta? Entenderam o raciocínio? Então, a diferença, Bruno, é o seguinte: quanto menos reserva de carboidratos eu gastar com estresses oxidativos ou qualquer tipo de estresse, essa reserva vai sobrar para fazer mais fruta. Então, controlar isso de forma eficiente é o grande ponto, certo? Divisor de águas para se produzir muito ou pouco. Então, o uso de ferramentas como aminoácidos que atenuam o estresse, a base de glicina, cinabetaína, extrato de alga, que tem efeito na produção de prolina, por exemplo, que é um aminoácido importante, como agente antioxidante. Ele ajuda a melhorar essa defesa da planta, a combater o estresse oxidativo. Enfim, existem várias ferramentas, certo? Glutationa oxidada, que é uma outra molécula interessantíssima. Enfim, tem uma série de ferramentas hoje que você consegue trabalhar esse nível de estresse, ou pelo menos atenuar esse nível de estresse, para que você consiga ter uma sobra maior de reservas que resulte numa produção maior. Então, é mais ou menos por aí. Sensacional, né? Quando a gente vê assim que a agricultura muito tecnificada e a fruticultura vem muito, muito à frente, é realmente uma vanguardista, né? Então, vocês já estão muito mais avançados em estudos de fisiologia, nutrição, metabolismo de planta. É realmente assim uma coisa que para a gente que é apaixonado em nutrição, né, é de brilhar os olhos, Eduardo. Então, a gente sabe dessas diferenças e o aprendizado realmente é muito grande, né? Igual o Bruno falou, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, porque o tema realmente é muito elucidativo, a gente consegue ter muitas informações boas. E aí a gente fica sempre naquela, né? Sempre querendo mais, né? Porque a gente sabe, tecnologia é alta, tá tendo controle metabólico, uso de aminoácidos e por aí vai. Mas e aí, a pergunta que não quer calar, né, Eduardo? E os tetos produtivos para a cultura da manga? Onde a gente pode chegar? O que a gente pode ultrapassar? Você já falou aí de 78 toneladas por hectare. Qual que é o seu céu? Qual que é o limite aí que a gente pode chegar trabalhando essa parte aí de pegamento floral, rentabilidade da cultura, produtividade? O que você tem a nos dizer aí, Eduardo? Veja só, há uns 2, 3 anos atrás, eu havia dito, né, que o teto produtivo que eu achava possível eram 80 toneladas por hectare. Só que o ano passado, nós já chegamos a 78. Então, o teto que eu falei já chegou. O teto é mais alto, né, Eduardo? Então, agora, eu estou colocando como objetivo 100. Só que é o seguinte, o teto vai, como é que eu posso dizer? O objetivo é aquele. Agora, como atingir o objetivo como é que eu posso dizer? É que é o diferencial. O que é que faz com que você vá em busca desse teto de produtividade? É o conhecimento da fisiologia. Então,
Se você não entende como a planta funciona, você não tem como interferir na fisiologia. Então, nosso trabalho é baseado em observação de campo, avaliação bioquímica, avaliação nutricional, enfim, o que tiver de ferramenta para se avaliar o que a planta está fazendo, e em cima do que a planta está me demonstrando, eu só procuro ajudar a planta a fazer aquilo de forma melhor. E os resultados demonstram que o caminho é esse. Então, não é à toa que nós montamos 2 laboratórios na fazenda, o laboratório de bioquímica, que estamos já há 2 anos analisando carboidratos, amido, os açúcares redutores, sacarose, as enzimas, todas essas enzimas que eu falei aqui, nós estamos analisando, e mais algumas que nós vamos incluir para entender melhor a fisiologia da planta. Esperóxido dismutase, catalase, peroxidase, nitrato redutase, beta-glucanase, enfim, um monte de enzimas para a gente entender esse metabolismo e interpretando o que a planta está nos dizendo. E, em cima disso, fazendo ajustes para melhorar essas respostas. Inclusive, adquirimos também uma ferramenta interessante para mensurar hormônios. Compramos no HPLC. Estamos montando as curvas de giberelina, auxina, citocinina e tal, e ácido abscísico, para ir trabalhando e observando em cada fase da planta como é o balanço hormonal. Eu já tenho algumas informações, mas eu quero afinar isso, para que a gente possa entender cada vez melhor e buscar esse teto produtivo. Agora, o desafio é grande, porque cada ano as condições climáticas interferem, você tem que estar sempre atento ao que o clima e outras variáveis vão afetar a fisiologia da planta, para que você, antes que o prejuízo aconteça, você consiga interferir de forma adequada para ir manejando tudo isso para chegar a esse teto produtivo. Então não é uma coisa só, são várias coisas ao mesmo tempo. E também eu gostaria de citar que, por exemplo, no nosso caso, ter um sistema de irrigação eficiente, que aplique uma lâmina de irrigação adequada para atender a demanda de evapotranspiração das plantas, um sistema de fertirrigação adequado, que você coloque nutrientes na boca da planta quase que diariamente, um manejo de poda adequado, um uso de bioestimulantes de forma adequada e de forma eficiente, um sistema de proteção de plantas contra pragas e doenças também de forma equilibrada, de forma eficiente. Então, é um conjunto de ferramentas que fazem com que, ao final, você consiga isso. Então, errou num ponto, o prejuízo já aconteceu. Então eu diria assim, com o tempo, um outro caminho que nós estamos buscando é aumentar cada vez mais a eficiência fotossintética da planta. A máquina de produzir carboidratos. Essa máquina, ela precisa ser uma Ferrari, entendeu? Na hora que você consegue aumentar essa capacidade fotossintética, você tem um acúmulo maior de carboidratos. Se você consegue, aí vem um outro ponto, se você consegue atenuar os estresses de forma eficiente, para economizar as reservas que você produziu, você já está a um passo grande para conseguir uma alta produtividade. Então, eu não quero perder 9% de carboidratos nas minhas brotações na fase de estresse. Eu quero perder o mínimo possível, porque eu sei que isso vai se converter em mais fruta. Então, a busca por dados e testes de produtos que consigam fazer isso de maneira eficiente é a nossa vida. Nós vivemos fazendo isso constantemente, avaliando, monitorando, observando a resposta e buscando ferramentas para trabalhar cada vez melhor esses pontos. Principalmente aumento de eficiência fotossintética, atenuação de estresse oxidativo. Esses são pontos fundamentais.
Nossa, pessoal, vamos chegando ao final aqui, mas a gente chega ao final com uma dor no coração, né? Porque o papo realmente está muito agradável. É uma aula, né? Realmente aqui é uma aula de fisiologia e nutrição de plantas. Eduardo, a gente queria realmente agradecer a sua presença. Acredito que todos nós aqui, né, saímos desse Plancast aqui com um pouquinho a mais de conhecimento, né? Estou sendo bem humilde, mas acredito que, poxa, pelo menos com um monte de dúvidas na cabeça. Eu acredito aí que o ponto principal, pelo menos para mim, acho que cada um tem o seu, mas o ponto principal para mim aqui dentro da nossa conversa foi: a gente precisa conhecer a máquina, né? Se a gente não conhecer a máquina, a gente não consegue interferir dentro dela para poder fazer a planta produzir mais, ter maior rentabilidade, que é o que todo produtor, o que a agricultura brasileira e até a mundial espera, né? Hoje em dia a gente está aí com uma população crescente e o grande desafio realmente é como produzir mais em menos, né? Eu acredito que só, como você disse, conhecendo a nutrição, a fisiologia, o manejo, como a planta funciona, a gente vai conseguir interferir. Eu acredito que a gente teve aqui hoje uma aula, né, com relação a isso. Queria agradecer os meus colegas que participaram da gravação do Plancast, Guilherme Amaral, Ivaneide, e deixar para você aí fazer uma consideração final, Eduardo. E realmente agradecer essa aula, né? Não podia falar outra coisa. Bruno, muito obrigado pelas palavras sempre gentis aí, e para mim é uma satisfação estar com vocês aqui. É um prazer poder contribuir com algo interessante e importante para a nossa agricultura. E eu gostaria de dizer o seguinte: a base para que a gente avance cada vez mais na qualidade e na produtividade na nossa agricultura é o entendimento da fisiologia de plantas. O entendimento de como a planta trabalha tudo isso em seu ambiente, em cada condição, e principalmente monitorando isso a nível de campo, principalmente monitorando isso na área produtiva. Isso cria informação, gera informação que tem um nível de validação alto. Então, normalmente, a experimentação que nós fazemos é a nível de campo, em área produtiva, em área que, como é que eu posso dizer? Em área que normalmente está na sua fisiologia, na sua produção normal, no seu ritmo de produção normal. Então, quando você faz pesquisa em áreas com limitação grande de número de plantas, por exemplo, a margem de erro muitas vezes é maior, sobe bastante. Então, quando você aumenta o nível de amostragem, a tendência é que você tenha um número mais próximo da realidade. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: pesquisa é a base do desenvolvimento de qualquer país, qualquer nação. Então, a pesquisa é que vai subsidiar todo o crescimento e todo o entendimento, certo? Para que haja o crescimento, tem que haver o entendimento. E uma vez que você faz uma pesquisa de boa qualidade, a tendência é você ter um bom entendimento. E esse bom entendimento vai gerar o crescimento. Então, investir em pesquisa, investir no conhecimento, é uma coisa fundamental para que a gente possa ser cada vez mais competitivo e conseguir se manter aí como um país modelo nessa agricultura moderna. Então, existe muita gente boa no nosso país, muita gente na pesquisa, muita gente no campo aí fazendo muito trabalho importante. E eu diria que isso é a base para que a gente avance cada vez mais e consiga ser mais eficiente a cada dia. Obrigado, Eduardo. Valeu. E nossos ouvintes, esperamos vocês nos próximos Plantcasts. Abraço. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.